Fala pessoal, eu sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. Na videoaula de hoje vamos resolver a questão 2 da OBFEB do ano 2016, nível C. Então vamos lá. E a questão que ela diz: um estudante prendeu um tubo de papelão de raio 50 cm no sentido vertical sob um disco em movimento rotacional uniforme. O tubo passou a agir com a mesma velocidade angular do disco. Com este tubo girando, o estudante lançou um objeto perfurante contra ele e, para sua surpresa, ao observar o tubo em repouso, encontrou apenas um buraco em sua parede. Neste caso, se o disco conseguia realizar 2 voltas em um segundo, qual teria sido a maior velocidade média do objeto perfurante na passagem pelo tubo? Então, aqui a gente tem uma questão que vai nos dar os seguintes dados. Que eu tenho aqui um estudante prender um tubo de papelão que possui um raio de 50 centímetros no sentido vertical sobre um disco. Ele vai dizer que esse disco consegue realizar 2 voltas em um tempo de 1 segundo. E ele quer saber o que? Qual teria sido a maior velocidade média do objeto perfurante na passagem do tubo. Então, vamos para a resolução da nossa questão. Temos aqui os dados, né? Vamos ao nosso dado de novo. Eu tenho aqui uma visão geral do tubo, né? Então, essa parte aqui, pessoal, é uma visão geral da parte de cima, a gente está vendo por cima o tubo, essa parte aqui. A gente vai dizer o que? A gente vai adotar que o movimento é no sentido horário, ou seja, ele está se movimentando aqui nesse sentido, no movimento horário. A frequência, qual é a frequência? É 2 voltas por segundo. E aqui eu vou ter um raio de 50 centímetros, ou seja, daqui para cá é 50 centímetros, daqui para cá é 50 centímetros, é o meu raio. E a questão, ela diz o quê? Que o estudante ele lançou um perfil cortante sobre esse cubo. E ao observar, ele passou de um ponto, né? Podemos dizer aqui que ele cortou, vamos supor, perfurou bem aqui assim esse ponto e saiu, passou por toda aqui essa linha aqui e saiu aqui. Ou seja, ele descreveu um movimento, podemos dizer aqui, de meia volta. E ele quer saber qual foi o tempo que isso passou para acontecer. Esse movimento aconteceu de meia volta, levou para acontecer. Então, para resolver a questão, vamos fazer passo a passo. Então, pessoal, para resolver, primeiro vamos encontrar o tempo. Para isso, a gente montou aqui uma tabela. De um lado da tabela, nós temos aqui o número de volta e do outro lado o tempo. Para 2 voltas, foi 1 segundo, o tempo gasto de 1 segundo, que é a frequência que a questão mesmo nos dá, que faz 2 voltas por segundo. E para meia volta, foi gasto um determinado tempo, que eu quero saber qual é esse tempo. Então, a gente vai usar uma regra de 3 simples. Então, substituindo, temos 2 dividido para 1 sobre 2, ou seja, 2 voltas dividido para 1 sobre 2 igual a 1 sobre t. Eu vou fazer o inverso aqui, eu tenho essa divisão de fração, vou fazer o inverso de 1 sobre 2, que vai ficar 2 vezes 2 igual a 1 sobre t. 2 vezes 2 vai ser 4. Então, 4 vai ser igual a 1 sobre t. E eu quero mais saber aqui o meu t, eu vou isolar o meu t. Isolando o meu t, eu vou ter exatamente que t vai ser igual a 1 sobre 4 segundos, ou seja, 1 quarto de segundo. T é igual a 1 sobre 4 segundos.
Agora, vamos calcular a velocidade, essa velocidade média máxima, que é o que a questão nos pede. Então, velocidade média ela vai ser igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo, ou seja, ΔS por ΔT. Substituindo, qual é a minha variação do espaço? Ora, se é um raio, toda a minha volta vai ser o quê? Vai ser 1 metro, porque eu tenho um raio de 50 centímetros, então para me completar vai ser 1 metro. Dividido pela variação do tempo, que lá eu encontrei 1/4 de segundo. Então, para fazer isso, a gente faz o que? Ora, novamente eu tenho o que, pessoal? Esse 1 aqui, 1 dividido para 1 sobre 4, fazer o inverso aqui, vai ficar 1 vezes 4 m por s, ou seja, metro por segundo. 1 vezes 4 vai ser igual a 4 metros por segundo. Então, essa é a minha velocidade máxima, minha velocidade média máxima para acontecer esse movimento do objeto sair do ponto A, enquanto faz a meia volta o canudo e sair do outro lado, pessoal. Então, essa é a nossa questão de hoje. Valeu, abraço.